E aí, gatonas, como é que vocês estão? Tudo bem? Vamos falar hoje sobre como ser uma mulher mais feminina? Vamos falar sobre feminilidade, sobre masculinidade dentro do relacionamento? E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Uma ótima noite para vocês. Eu trouxe hoje esse conteúdo sobre feminilidade, sobre ser mais feminina, como ser uma mulher mais feminina, como transformar o seu marido, o seu namorado em um homem mais masculino. Então, se você quer aprender o segredo da feminilidade para implementar dentro do seu relacionamento e ver essa força da mulher feminina dentro da sua relação, fica nessa live, que essa live é para você. Como é que vocês estão? Tudo bem? Quem aqui sente dentro de si que precisa ser uma mulher mais feminina? Quem é que sente que, nossa, Flávia, eu preciso ser mais feminina, parece que eu tô o tempo todo no automático, o tempo todo cansada, parece que só eu faço as coisas dentro do meu relacionamento, só eu faço as coisas, parece que eu tô sempre estressada, cansada, eu não consigo me comunicar da melhor forma, da maneira mais assertiva. Então, quem aqui se sente assim? Uma ótima noite pra vocês comentando aqui, oi, oi. Quem é que sente que precisa ser uma mulher mais feminina? Ai, Flávia, eu quero muito mais ser mais feminina. Boa noite pra vocês. Quem é que sente no seu coração que tem que ser uma mulher mais feminina? Ultimamente a gente vê falando tanto sobre isso, né? Então hoje, nessa live, nessa aula, eu quero falar com vocês sobre o que é ser uma mulher feminina, o que não é ser uma mulher feminina, como que funciona a feminilidade, a energia masculina e a energia feminina. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Boa noite, boa noite. Tá dando pra me ouvir bem? Hoje eu coloquei o microfone por conta de alguns barulhos externos. Tá dando pra vocês me ouvirem? Tudo ok? Também tava com saudade de vocês, mas agora a gente voltou com as lives toda quarta-feira. Ó, essa semana eu errei, está até bem, mas vacilei essa semana, deu uma tristeza por esse erro. Ok, não tem problema. O importante é que você está aqui, todos vocês estão aqui. E ser uma mulher sábia e uma mulher feminina não é ser perfeita. É ser alguém que, quando vê que errou, busca a melhor forma de corrigir aquele erro e não praticar novamente, tá? Então, que ótimo que vocês estão conseguindo me ouvir bem. Fico muito feliz. Então, vamos falar sobre feminilidade, então? Vocês sabem o que é energia masculina e feminina? Porque às vezes a gente escuta tanto isso, escuta em vídeos, em aulas, vê um monte de coisa. Eu posto muito conteúdo sobre ser uma mulher mais feminina, mas vocês sabem realmente o que é isso? O que é essa tal de energia masculina e feminina? Porque hoje virou uma febre, né? As pessoas estão falando muito sobre isso, esse assunto tá muito em alta. E às vezes a gente fala desse assunto sem saber de verdade o que é isso, o que é ser feminina, o que é ser esse negócio de energia, como é que funciona. Não tô entendendo, Flávia. Então eu quero explicar pra vocês desde o início. A energia masculina e a energia feminina é algo que está dentro de nós, que foi criado e que a partir do momento que nós surgimos, que nós viemos nessa terra, isso já está dentro de nós, tanto a energia masculina quanto a feminina. Então é algo que é do universo, é algo que é imutável, que foi dado a nós, tanto nós mulheres quanto nós homens, e conforme nós vamos vivendo e adquirindo experiências, a gente tende a ficar mais em uma energia ou ficar mais em outra energia. Lembrando que se vocês tiverem perguntas, vocês podem ir comentando, que a gente, inclusive, tem perguntas da minha caixinha aqui de perguntas que eu coloquei no story hoje, pra gente responder aqui juntas. Então, a energia masculina e feminina é algo que é do universo, é algo intrínseco a nós. É a mesma coisa de a gente olhar para o céu. Quando vocês olham para o céu, imagina agora aqui comigo, um céu lindo, um céu azul, cheio de nuvens, um dia assim com aquele sol que não tá quente demais, mas que tá um sol assim agradável. Quando a gente tá em um dia como esse, olhando para um céu como esse, o que vocês sentem? Imagina aí, qual que é a primeira sensação que vocês sentem? Quando vocês olham para um céu assim, quando tá dando o pôr do sol, que ali o sol ele tá se pondo, e aí o céu começa a ficar laranja, amarelado, avermelhado. Qual que é a sensação que vocês têm? Esse é o momento do dia que eu mais gosto. Ali por volta de 5, 6 horas da tarde é o horário do dia que eu mais gosto. E todas as vezes que eu olho aquilo, eu sinto paz. É bonito, sem precisar explicar.
transmite uma sensação de quietude, de leveza, de tranquilidade. Então tá vendo que é algo que, apesar de não ter definido, ó, eu acho lindo, eu admiro. Apesar de ser algo que não tem um significado formal, é que lá significa paz. A gente sente isso, todo mundo sente isso, é porque é a energia que aquilo transmite, é o que aquilo é de verdade, na sua pureza. Então, tá vendo que é algo que está ali sem a gente precisar forçar? Que pro pôr do sol existir, ele sem querer, ele transmite essa energia. Então, a energia masculina e feminina da mesma forma, elas existem sem a gente precisar forçar. Elas estão dentro de nós e cada uma delas transmite uma mensagem diferente. Ó, eu sinto uma paz, uma leveza quando eu vejo o pôr do sol. Tá vendo que a gente entrou em consenso? Mesmo a gente vivendo em lugares diferentes, a gente nem viu esse pôr do sol. A gente só imaginou, eu desenhei ele aqui pra vocês, eu falei ele aqui pra vocês. Então a energia masculina e a energia feminina da mesma forma. Eles existem, sempre existem, e não há uma explicação de tipo assim, exata, né? Do que a gente pode... não há uma explicação exata de onde que isso surgiu, porque já nasceu conosco, já está dentro de nós, não é preciso de nenhuma palavra para a gente conseguir enxergar essa energia masculina nas nossas ações, nas nossas atitudes. Então o homem e a mulher, eles nascem com as duas energias, porque tudo no universo é feito de dualidades. Da mesma forma que existe o céu, existe a noite. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Tô vendo aqui os comentários de vocês sobre o pôr do sol. Da mesma forma que existe a noite, existe o dia, da mesma forma que existe o céu, existe a terra. Então, o mundo ele é feito de dualidades e as dualidades elas se completam. Não é possível a gente retirar um lado da nossa vida e esperar que ele funcione bem o outro lado, porque não vai funcionar. É a mesma coisa de eu querer tirar a noite e achar que vai dar certo um universo onde só tem dia. Não vai dar certo, não tem um equilíbrio. Então, dentro de nós existe tanto a energia masculina quanto a energia feminina. E existem momentos da nossa vida que a gente vai ter que usar mais uma energia do que outra, tanto os homens quanto nós mulheres. Só que qual que é o problema? Nós mulheres, nós temos a tendência a ter mais energia feminina. Isso foi algo que Deus colocou dentro de nós, que está dentro da nossa essência, que faz parte de quem nós somos, que está ali na nossa alma, na nossa essência, nos nossos genes, faz parte de nós. E os homens, eles têm uma tendência maior à energia masculina, até por isso tem esses nomes. Mas aí tem um probleminha no meio disso tudo. A gente nasce e muitas vezes a gente cresce em um ambiente onde não favorece a nossa energia certa. Um ambiente onde pede para que a gente use da nossa outra energia o tempo todo. Agora eu quero que vocês imaginem aqui. Alguém que sabe nadar? Quem de vocês sabem nadar? Só para eu ter uma noção aqui. Comenta aqui embaixo para mim. Quem é que sabe nadar? Vocês sabem? Eu preciso confessar para vocês que eu não sei nadar, vocês acreditam? A minha mãe nunca me colocou numa escola de natação. Eu nunca tive contato com rio, com piscina quando eu era criança. Muito pouco. E ainda assim a minha mãe tinha muito medo da gente ficar ali na piscina, acontecer alguma coisa. Ela tem alguns traumas de água. Então eu cresci sem saber nadar. Vocês sabem nadar? Porque, ó, imagina o seguinte. Imagina que você tá num rio. É mais fácil você nadar contra a correnteza ou a favor da correnteza? Não sei, socorro. Gente, me jogou numa piscina funda, me jogou num rio, pode ter certeza que ali não vai sair nada de bom. Então, o que é mais fácil? É a gente nadar contra a correnteza ou a gente nadar a favor dela? Imagina um rio, uma correnteza assim, ó, super, super forte. Eu lembro que o Giovanni tem alguns parentes que eles têm fazenda perto do encontro do rio Piracanjuba com o rio Corumbá. E lá tem um lugar que a gente senta e a gente consegue ficar literalmente sentado dentro do rio quando não tá cheio, né? Quando não tá em alta temporada de chuva e tudo mais. Então, ó, tô vendo vocês comentarem aqui, a favor, é muito mais fácil nadar a favor. Pois é. E quando a gente sentava nesse rio, a gente sentava, sentia as pedras assim no rio,
Se a gente não segurasse no chão, se apoiasse no chão ou se apoiasse uns nos outros, se a gente simplesmente soltasse o corpo, a correnteza levava a gente. Porque era muito mais difícil a gente ir contra a correnteza do que a favor dela. Então, quando a gente descia para o rio, para a margem assim do rio, que a gente ia subir contra a correnteza para a gente encontrar um lugar para sentar, um lugar mais raso, era muito difícil. Muitas vezes o Giovanni tinha que ir na frente e me puxar para eu conseguir passar. Porque é muito mais difícil a gente nadar contra a correnteza do que a favor dela. Quando a gente está a favor da correnteza, ela nos empurra, tudo flui. E por que eu tô falando isso pra vocês? Porque lembra que eu falei que a gente nasce com as duas energias, mas tem uma que predomina mais dentro de nós? É como se a nossa energia fosse um rio. E quando a gente vai contra essa energia, ou seja, quando a gente quer demais usar a nossa outra energia, a gente cansa muito mais rápido. Então, pensando que nós, mulheres, a nossa energia principal é a energia feminina, ela é como um rio. E esse rio flui. E ele tem uma fonte. E se nós vamos contra esse rio, chega um momento que a gente fica tão cansada, mas tão cansada que a gente está exausta. E é exatamente esse momento que talvez muitas de vocês estejam vivendo hoje. O momento que vocês não se tornaram, não são mulheres femininas. E eu não tô falando aqui de vocês se arrumarem. A feminilidade é que vai um erro muito grande que as pessoas têm sobre ser feminina. Inclusive tem até uma pergunta aqui dos stories, ó. Como ser mais feminina? Tem muitas pessoas que pensam que para ser mais feminina, você só tem que se arrumar. Ah, você passa uma maquiagem e pronto, acabou. Sendo que ser feminina vai muito além disso, porque a feminilidade ela não começa de fora para dentro, ela começa de dentro para fora. Então, quando você tá nesse rio e você aceita a sua energia feminina, aceita a sua feminilidade e usa isso ao seu favor, usa essa correnteza ao seu favor, você descansa. Você consegue deixar com que a natureza, com que tudo em volta faça o seu trabalho, a sua energia faça o seu trabalho. Mas o que acontece? O que eu falei pra vocês? Talvez você, muitas de vocês, muitas de nós, eu nasci em uma família de mulheres muito fortes. E quando a gente fala de forte, força, a gente sempre atrela aquilo que vai contra, aquilo que tem músculo, não é assim que a gente pensa? E essa não é a força da mulher. A nossa força feminina não é essa, não mora nisso. E a gente vive em uma sociedade que está cada vez mais construindo mulheres fortes. Mulheres fortes demais, independentes demais, empoderadas demais. Ó, para quem chegou agora não tem problema, a gente está falando sobre energia masculina e energia feminina. Então, a gente tá em um mundo assim, a gente tá numa sociedade que as pessoas querem que a gente seja forte o tempo todo. Eu tava assistindo um vídeo agora e eu olhei esse vídeo e falei, gente, como que pode? Vocês acham que a gente precisa dos homens para existir? Nós, mulheres, o que vocês acham? Vocês acham que a gente precisa dos homens? Imagina agora, se a gente pudesse estralar os dedos e os homens simplesmente sumissem, todos, e ficassem só as mulheres na Terra. Vocês acham que a gente conseguiria sobreviver? Vocês acham que os homens são importantes? Vocês acham que a gente consegue viver sem eles? Precisamos, com certeza. Ainda meio, com certeza, grande. Eu preciso do meu, concordo, Joyce. Eu preciso do meu. Mas muitas mulheres nesses vídeos, eu queria mostrar aqui pra vocês, mas enfim, não tem como mostrar. Mas muitas mulheres responderam que não precisavam. Que elas conseguiriam viver sem os homens. E é muito triste a gente pensar isso, pensar que mulheres estão tão fortes, tão empoderadas, tão autossuficientes, que elas pensam que não precisam dos homens, que elas pensam que conseguem fazer tudo sozinhas. Lembra que eu falei que o mundo é feito de dualidades? É impossível a gente tirar um lado e querer que o outro sobreviva, justamente porque um lado complementa o outro. Então talvez você que está me assistindo, talvez você tenha vivido em uma casa, tenha crescido em uma família com mulheres fortes demais. Mulheres que tiveram que ser fortes por conta das adversidades da vida. A minha avó, ela perdeu o meu avô quando ela tinha... Eu acredito que ela tinha uns 40 anos. Quase uns 30, 40 anos.
Minha mãe tinha 14 anos quando meu avô morreu. E ela tinha 3 filhas e o marido dela faleceu. E naquela época, a minha avó teve que desempenhar o papel de mãe, de pai, de provedora, de tudo dentro de casa. O papel tanto da mulher quanto o papel do homem. Então aquilo desenvolveu nela uma personalidade de forte, de mulher independente, de mulher autossuficiente. Porque ela teve que dar conta de tudo sozinha, não foi uma escolha. Foi o que a vida condicionou para ela. Então a minha avó, ela decidiu nunca mais ter ninguém. Ela amou meu avô profundamente ao ponto de que quando ele faleceu, ela não quis mais ter ninguém na vida dela. E o resultado disso é que ela cresceu dando conta de tudo sozinha. Então, recentemente, eu me lembro exatamente do dia. Nem foi tão recentemente assim, tem alguns anos já. Mas eu me lembro de um dia que a gente estava na casa da minha mãe. A minha avó já é uma senhora, ela tem 76 anos. E nessa época ela tinha uns 70 e poucos anos. E aí a minha avó, a gente estava em um churrasco e faltaram cadeiras. E aí a gente falou assim, avó, vamos lá na sua casa buscar umas cadeiras. Só porque tava todo mundo tão ocupado, todo mundo fazendo tantas coisas, era domingo, então tinha gente descansando, que minha avó simplesmente não conseguiu esperar o tempo dos outros, não conseguiu esperar que os outros fizessem por ela, porque para ela é muito difícil de receber. Então ela simplesmente, uma senhora de 70 anos, foi até a casa dela e pegou um monte de cadeira e foi carregando tudo sozinha. Por quê? Porque dentro dela a energia masculina tá o tempo todo gritando no ouvido dela, falando: você tem que dar conta, você precisa fazer tudo sozinha. Se você não fizer, as pessoas não fazem por você. Porque infelizmente ela viveu uma experiência que ela teve que ser assim. E a minha mãe, e é aqui que mora a raiz do problema. Algo que a minha avó passou e que com certeza a mãe dela passou de alguma forma, não perdendo o companheiro dela, mas passou de alguma forma. A minha avó viveu isso e a minha mãe cresceu a minha avó sendo assim. E o que vocês acham que a minha mãe aprendeu com a minha avó? Que ela tinha que dar conta de tudo sozinha, que ela tinha que ser forte, que ela não podia descansar, que a casa, os filhos, o marido, tudo vinha antes dela. E que ela tinha que cuidar de todo mundo. E que ela tem que dar conta de todo mundo. Tanto que no meu resguardo do Miguel, a minha mãe, ela teve dengue. Ela tava me ajudando a cuidar do Miguel, mas ela teve dengue. E aí foi bem na época que meu pai, ele sofreu um acidente, aí minha mãe tava dando conta de tudo, de todo mundo. Tava dando conta do meu pai, tava dando conta de mim, tava dando conta de todo mundo, da casa do Miguel. E ela teve dengue. E a minha mãe, até hoje, ela sente uma dor dentro dela, porque aí eu falei, mãe, vai pra sua casa, não tem sentido a senhora ficar aqui comigo. Ela tem uma dor dentro dela, ela já me pediu desculpas, falando assim, minha filha, eu queria tanto ter te ajudado naquela época. Por quê? Porque sente que tem que dar conta de tudo. E talvez hoje, quem aqui se identificou com isso? Sente que tem que dar conta de tudo, sente que tem que fazer tudo. Se você pede algo pro seu marido, pro seu namorado e ele não faz, na hora que você pediu ou do jeito que você pediu, você corre lá e faz. Você o tempo todo quer controlar o que as pessoas em sua volta fazem, para ser do seu jeito, no seu tempo, porque você pensa assim, se eu não fizer, ninguém vai fazer. Olha aqui, nossa, É porque a energia masculina e a energia feminina, cada uma delas tem as suas habilidades, tem as suas funções. E quais são as funções da energia masculina? O fazer, o ir para ação. Eu quero que vocês imaginem o seguinte cenário. Lembra quando a gente fala dos... vocês comentando Lembra quando a gente falava, né, dos homens das cavernas e tudo mais, que o homem saía para caçar e a mulher ficava cuidando das crianças, dos bebês? Tem um canal que ele é muito bom, depois que acabar essa live aqui, caso vocês gostem desse tipo de conteúdo, vocês podem assistir, se chama Isso o Mundo Não Mostra. É um homem que ele viaja pelo mundo todo, principalmente pela África, mostrando a diferença cultural de cada lugar. E ele mostra muitas tribos que são extremamente primitivas, então tribos que ainda caçam para sobreviver, tribos que são nômades, tribos que vivem ali no mato, literalmente, na África, no meio da África, que não tem nenhum acesso à luz, à água potável. Enfim, eles caçam para sobreviver. Se não caçar, eles
eles não sobrevivem. E qual que é o papel do homem? Caçar. O papel do homem é ir para a luta, ir para a ação, é proteger, é prover a casa deles. E da mulher é ficar cuidando dessa casa. Casa, né? Porque eles não têm uma casa. Mas cuidando desse lar. Então tá vendo que, apesar de ser culturas diferentes, tá ali enraizado porque é algo que tá dentro de nós. É algo que faz parte de cada um de nós. Então, qual que é a função do homem? Qual que é essa energia masculina que a gente tanto fala? Por que a gente fala tanto disso? Ah, mas qual que é a diferença, Flávia? A energia masculina é aquela que vai para ação, é aquela que faz acontecer, é aquela que lidera, é aquela que toma decisões, é o ir para fora. Tanto que o órgão masculino, né, o órgão lá de baixo masculino, ele é para fora, justamente por conta, né, dessa energia masculina. Já o órgão feminino é para dentro, o nosso útero está lá dentro escondido. E a energia feminina é mais voltada para dentro. Então, enquanto o homem é voltado para ação, para coragem, para liderar, para tomar decisões, a energia masculina é voltada para o nutrir. Nutrir com palavras, nutrir com boas ações, com refeições. A energia masculina é a energia do acolhimento. Por isso que nós, mulheres grávidas, né? A gravidez, a gente acolhe o feto. A gente está ali protegendo o feto, acolhendo ele. É a energia de dentro. A energia feminina é a energia da beleza. Por isso que nós mulheres sempre cuidamos mais da aparência, sempre investimos mais nisso. É algo nosso, esse cuidado é nosso. Porque vem da nossa energia feminina. A energia feminina é a energia da doçura. Então tá vendo que são coisas que se completam? Não dá para uma mulher ser 100% feminina e não ter nada da energia masculina. Por quê? Porque a energia masculina é a energia da ação. Imagina se a gente não tivesse a ação, eu não estaria aqui falando com vocês. Porque para fazer essa live eu tive que fazer um stories falando que a gente teria a live, ou seja, eu publiquei, fui para ação, peguei todo o meu, montei aqui meu cenário, a minha luz, os meus tripés e tô aqui falando com vocês. Estou agindo. Então tá vendo que uma completa a outra? Da mesma forma o homem. Se o homem for 100% masculino, ele seria um homem das cavernas, um ogro. Porque imagina um homem que não tem um pingo de doçura, que não consegue falar coisas bonitas, porque tudo isso vem da nossa energia feminina. Então tá vendo que um completa o outro, mas aí que tá, e eu já vou responder as perguntas de vocês aqui em cima. Tá vendo que um completa o outro? Então dentro do relacionamento, vai dar certo se as duas pessoas estiverem na mesma energia? Imagina você com a sua energia masculina querendo dar conta de tudo, querendo botar dinheiro dentro de casa porque você acha que seu marido não consegue, fazendo tudo do seu jeito, querendo dar conta de tudo, carregar o mundo nas costas, e o seu marido também querendo desempenhar a função de cuidar, de proteger, de prover. Vai ter duas cabeças lutando pelo mesmo lugar e vai ter briga. De duas coisas vão acontecer. Ou seu marido vai falar assim: tá, se ela quer, toma, esse lugar é seu. E vai se transformar num marido totalmente acomodado, um marido que não faz nada. E aí que vem as reclamações, que eu recebo tantas. Flávia, meu marido não faz nada. Mas é claro, você faz tudo por esse homem. Para de facilitar a vida desse homem, dificulta as coisas pra ele, deixa a vida dele difícil. Hoje, vou dar um exemplo simples, que a gente, quando a gente se torna uma mulher sábia, inclusive eu vou até falar do método de sabedoria feminina pra vocês, que eu tenho um aviso muito importante. Quando a gente se torna mulher sábia, a gente começa a exercer essa sabedoria nas pequenas coisas. Então hoje começou um showzinho ao vivo, literalmente do lado aqui do prédio onde eu moro. E eles estão fazendo uma confraternização aqui embaixo. E tá um barulho, eu não sei se vocês estão ouvindo, mas tá um barulho de show gigantesca, né? Do pessoal cantando e tudo mais. E aí o Giovanni falou assim: amor, eu acho que com o microfone iria abafar. Eu falei: nossa, mas será que você trouxe a sua mochila? Ele falou: eu acho que tá lá no carro, eu acho que eu trouxe, eu não sei, não lembro. Eu poderia muito bem falar: ok, eu vou lá ver. Eu fiquei quietinha, gente, eu dei uma desculpa a expressão, mas de João sem braço. Fiquei quietinha, caladinha, não falei nada. Aí passou mais um tempo, ele: nossa, será que eu não trouxe essa mochila? Eu falei: amor, não sei se eu trouxe essa mochila. Sabe o que ele fez? Ele foi lá, desceu todos os andares, foi lá, abriu o carro, pegou a mochila, pegou o microfone, veio até mim e me entregou na minha mão. Por quê? Porque eu deixei ele desempenhar o papel dele. Era algo que era pra ele resolver. Ele deixou no carro.
Então era pra ele trazer, ele sabia que eu tinha live à noite. Mas eu não ia brigar com ele por conta disso, eu deixei ele agir. Então tá vendo? Se eu tivesse corrido lá na frente, buscado, ai Flávia, mas eu precisava facilitar a vida dele, não precisava. Dificulta a vida do teu marido. Então a energia masculina e a energia feminina, elas têm que coexistir. Mas dentro do relacionamento, se você não assume papel de mulher feminina e tá na sua energia masculina, vai ter atrito. O seu companheiro ou ele vai disputar esse lugar com você, ou ele vai se acomodar e vai ficar um homem banana, uma donzela. Deixa eu ver aqui as perguntas de vocês. Eu sinto que tenho que dar conta de tudo na minha casa, por mais que ele me ajude quando quer, mesmo pedindo. E, gente, o que tem de errado em pedir? Eu sei que talvez pra vocês seja algo muito assim, meu Deus, como assim? Pedir? Gente, deixa eu falar um negócio pra vocês. Não tem nada de errado em pedir. Sabe por quê? Porque nem sempre o outro tá acostumado com as coisas do nosso jeito. Nem sempre o outro, ele vai fazer as coisas, adivinhar que a gente precisa de alguma coisa. Então, aqui em casa, a maior função, né, de arrumar dentro de casa aqui que o Giovanni tem hoje é descer o lixo. Às vezes ele esquece. E aí eu vou ficar brava com ele? Aí eu vou ficar com raiva e vou lá descer o lixo? Eu falo, amor, você pode descer o lixo? E às vezes ele fica estressado quando eu peço. Oh, pasmem, peguem essa agora, porque agora eu vou falar algo que vai virar a chavinha de vocês. Todas as vezes que você pede algo pro seu companheiro, que ele começa a murmurar e falar, não, mas meu Deus do céu, descer esse lixo agora, nossa, esse lixo fedido, esse lixo, tô cansado. Começou a murmurar, é o cérebro do seu marido disputando assim, nossa, a gente vai lá descer o lixo, né? Ah, não sei se eu desço, não sei se eu vou. Ele já tomou a decisão, aí ele tá externalizando aquilo. Deixa ele lá, murmura, deixa ele murmurar, deixa ele... Porque a gente não tem um homem perfeito, a gente nunca vai ter, nós não somos perfeitos. Deixa ele murmurar, deixa ele... Não, você não queria descer esse lixo. A hora que ele descer o lixo, sabe o que você vai fazer? Agradece. Porque ele... Quando o companheiro da gente, o nosso marido, o nosso namorado, ele começa a murmurar e a gente fica assim, ah, então não precisa não. Você atacou ele, você usou das mesmas armas que ele usou. Ele tá esperando que você contra-ataque. Mas se você simplesmente falar, amor, obrigada, esse homem nunca mais vai murmurar quando for fazer aquilo pra você. Ele vai pensar assim, nossa, eu aqui desse jeito e ela foi tão doce comigo. E são nesses pequenos detalhes que a gente vai conquistando o nosso companheiro e mostrando pra ele a nossa sabedoria. Gente, ser sábia quando tá tudo bem é fácil. Agora, ser sábia nesses momentos que é difícil. Eu me lembro um dia que eu virei pro Giovanni, e eu tô vendo aqui, mas eu pausei os comentários aqui em cima pra eu responder uma pergunta e já vou descer pra responder as próximas. Eu me lembro um dia que eu falei assim, amor, eu tô com muito desejo de marshmallow. Gente do céu, eu tava com muito desejo de marshmallow. E aí isso era 8 horas da noite, era tipo agora, assim. E aí o Giovanni falou assim, mulher, onde é que eu vou achar um marshmallow? Eu falei, nossa, amor, eu tô com tanto desejo de marshmallow, eu queria tanto marshmallow, você podia tanto comprar pra mim. Ele falou assim, amor, eu não vou. Eu falei, tá bom. E aí a minha vontade era pegar o carro e ir que nem uma doida ir procurando marshmallow. Eu podia ter feito isso? Podia. Mas eu fiquei quietinha. Gente, esse homem começou a murmurar. Ah, não, gente, mas eu tô cansada. Nas 8 horas da noite. Ah, meu Deus do céu, eu vou ter que comprar um marshmallow pra essa mulher. Saiu e foi comprar um marshmallow. Gente, resultado, ele trouxe 3 pacotes de marshmallow pra mim. E aí, quando ele chegou aqui, eu não briguei. Eu não falei, ah, tá vendo? Não precisava você ter murmurado, não precisava você ter reclamado. Era só ter ido lá e comprado. Eu não falei nada disso. Eu falei, amor, nossa, obrigada, você é o melhor marido do mundo. Acabou. Acabou, esse homem deitou do meu lado e ficou que nem um... Sabe, a gente teve uma das melhores noites da nossa vida, por quê? Porque eu ofereci o melhor que eu tinha pra ele. E quando o homem fala que tem que ajudar mais nas contas de casa, mas quando fala que quer ajudar ele nas tarefas de casa, ele fala que é papel da mulher cuidar da casa. Talvez vocês tenham essa diferença, essa divergência de pensamento. Então, talvez seu companheiro, ele pense, não, ela tem que me ajudar porque em casa ela não faz muita coisa. Talvez tá faltando só vocês. Ele tá errado? Demais, mas a gente chegar e falar isso pra ele, não tem como. Então ele tá errado em pensar dessa forma? Muito, porque o serviço de casa cansa até mais do que um serviço fora de casa. Então você vai chegar pra ele, vai sentar e falar assim, amor, aqui dentro de casa a gente tem isso, isso e isso pra fazer.
tem todas essas coisas para fazer. E eu tô me sentindo muito sobrecarregada em ter que fazer tudo isso aqui em casa e ainda trabalhar. Vamos pensar numa solução pra gente? E aí vocês pensam numa solução. Ouve o que ele tem a dizer. Eu sei que ele tá errado, mas vai adiantar a gente virar na cara dele e falar que tá errado? Vamos escutar o que ele tem pra dizer. Talvez vocês podem chegar em um acordo que se você não gostar de fazer as coisas dentro de casa, ou se você não quer fazer as coisas em casa, ótimo! Ele paga alguém para fazer as coisas em casa por você, já que vocês dois trabalham. Entende? Então é sentar e conversar e falar, olha amor, eu não consigo. Mostra pra ele, o homem ele sempre vai trabalhar com resultados, então mostra pra ele o que vai acontecer se você se tornar uma mulher que faz tudo em casa, que arruma a casa e ainda por cima que trabalha. Você vai se tornar uma mulher chata, e eu tô falando isso não pra te ofender, eu tô falando isso porque realmente acontece, eu já fui assim. E é o que acontece, se a gente quer dar conta de tudo, fazer 1001 coisa, a gente se torna chata. Por quê? Porque não é a nossa função dar conta de tudo, a mulher precisa descansar. Enquanto o homem é forjado, matando um leão por dia, nós mulheres, nós precisamos do nosso descanso. A gente não é forjado da mesma forma. Coloca isso na sua cabeça, mulher. Você não tem que dar dura igual o seu marido dá. Você não tem que ralar igual o seu marido rala. Quanto mais ele rala, presta atenção. Quanto mais um homem rala, quanto mais um homem é exposto à pressão, mais a testosterona dele aumenta. Homem com muita testosterona se torna homem mais protetor, homem mais viril, homem mais masculino, ou seja, potencializa. Mulher com muita testosterona, com muito estresse, se torna mulher estressada, mulher cansada, mulher sem libido, mulher exausta, mulher reclamona, mulher chata. É científico isso, é só a gente pegar até o uso de mulheres que usam uma grande quantidade de anabolizante, um dos efeitos colaterais é a raiva. Então, vai sentar pra ele e vai mostrar, amor, se eu me tornar essa mulher que trabalha e que dá conta de casa, da casa tudo sozinha, não tem como. Eu vou me tornar essa mulher aqui, estressada. É isso que você quer? Ou você quer me ver tranquila? Ou você quer me ver amorosa? Porque se é isso que você quer, vamos pensar na solução junto? E se nós dois trabalhássemos e a gente contratasse uma pessoa para vir aqui? A gente teria mais tempo juntos. O que você acha? Não seria bom a gente ter mais tempo juntos pra gente fazer o que a gente ama? Tá vendo? Usa com sabedoria. Mas e se eu pedir alguma coisa e ele não fazer? Você não vai correr e fazer, mulher de Deus, você não vai fazer isso nunca. Uma mulher sábia nunca corre na frente do marido e vai lá e faz as coisas. Espera. E esperar também faz parte de ser sábia. Ai, Flávia, mas eu espero e ele fica um mês sem fazer. Claro, já tem, sei lá, 1 ano, 2 anos, 20 anos que vocês estão juntos e ele tá acostumado a sempre que você pede alguma coisa, você não espera, vai lá, corre e faz, então ele já colocou na cabeça dele que ele não precisa fazer. Aqui em casa, eu peço e eu espero. Ah, mas eu não consigo fazer hoje, amor. Tá tudo bem. Final de semana você faz. Ah, no final de semana não conseguiu fazer? Tá tudo bem, no próximo você faz. Passou do próximo, não fez? Aí eu peço de novo, amor, o que eu posso te ajudar pra te facilitar, pra gente conseguir colocar e fazer isso daqui? Vou dar um exemplo que tem lá dentro do método de sabedoria feminina. Uma vez, quando a gente mudou para outro apartamento, eu falei assim, amor, você coloca umas prateleiras na parede pra mim? Eu consigo fazer isso? Consigo. Eu sei fazer isso? Não sei, mas eu aprendo qualquer coisa. Se tem uma coisa nesse mundo que eu sei, é aprender. Eu tenho coração, o Giovanni fala, eu tenho uma característica que se chama coração ensinável. Então eu tô aqui pra aprender, eu aprendo o que for preciso. Mas eu tenho um homem em casa, então eu não ia fazer isso porque não me convém. Se eu trabalhasse com decoração, se eu fizesse vídeo de decoração, tudo bem, mas eu não faço isso. Então eu virei pra ele e falei, amor, você coloca as prateleiras? Ele falou, coloco. E aí foi uma semana, quem já mudou sabe, né? Uma loucura, bagunça, um trem pra um lado, pro outro, empresa, muita coisa. Nada das prateleiras. Eu queria muito porque fazia parte do meu cenário. Passou mais uma semana, nada. Tava dando quase um mês essas prateleiras lá. Eu olhava pra elas, olhava pro Giovanni, eu pensava, meu Deus, vou ficar doida. Aí eu pensei, não, calma, uma mulher sábia não age assim. Aí eu cheguei nele e falei, amor, também não dá pra pedir depois que ele tiver acabado de chegar do serviço, né, do trabalho. Aí eu esperei chegar um final de semana, um dia que ele tava mais tranquilo e falei, amor,
o que eu preciso fazer para te ajudar pra gente colocar essas prateleiras? Ele falou assim, eu preciso de uma furadeira, porque a gente não tinha. Eu falei, ok, a gente vai arranjar uma furadeira hoje. E mandei mensagem pra uma... na época era minha chefe, eu trabalhava na academia. Falei, chefa, você tem... Eu chamava ela de chefa. Chefa, você tem uma furadeira pra me emprestar? Tenho. Ok. Aí eu pesquisei na internet. Aí era muito barato pra comprar. Eu falei, nossa, peraí, não, vou comprar. Depois a gente foi lá e comprou a furadeira. Olha o rolê todo que a gente fez pra furar uma parede, tá? Depois a gente foi lá, comprou a furadeira. Esse homem instalou todas as prateleiras que tinha pra instalar. E hoje a gente tem uma furadeira em casa. Então não tem mais um empecilho de, ai, como é que eu vou fazer isso se eu não tenho uma furadeira em casa? Então, talvez o seu companheiro que tá faltando é só incentivo, é só algo pra facilitar, entende? E a partir do momento que você vai adestrando o seu companheiro, que você vai direcionando ele pra fazer as coisas, se torna um hábito até ele se tornar um homem fazedor. Gente, não é do dia pra noite. Não é do dia pra noite que o Giovanni se tornou um homem fazedor. Foi construindo aos poucos isso. E eu ensino tudo isso lá dentro do método. Lembro que sempre discutíamos porque eu insistia para carregar as compras. Depois do curso eu fui permitindo e agradecendo. Conceição, não é a coisa mais maravilhosa e gostosa do mundo o nosso marido carregar as coisas pra gente? Porque, eu tô vendo vocês perguntando aqui, Lá dentro do método de sabedoria, né, do curso, eu falo exatamente desse exemplo. Por quê? Porque eu vivi isso. Eu era a doida que todas as vezes que a gente ia no mercado, eu saía que nem uma doida carregando todas as compras. Deixa eu descer os comentários que eu não tô conseguindo ver vocês falando, porque, nossa, foram tanta coisa que vocês comentaram aqui que eu acabei me perdendo. Então, vocês mandaram alguma pergunta lá em cima que eu não respondi, manda ela aqui de novo. Quando a gente ia no mercado, eu sempre carregava as compras que nem uma doida, não deixava ele exercer esse papel. Foi a partir do momento que eu deixei ele fazer isso que ele tomou a posição dele. Eu peço para lavar uma louça, colocar o lixo para fora, não dá para esperar. Sim, a louça é realmente difícil, não dá para esperar. O lixo até dá para esperar um pouco, mas você vai chegar para ele e vai pedir com doçura, amor, você consegue? Você desce o lixo para mim agora? Se ele falar, não, agora eu não consigo, daqui 10 minutos. Ok, se daqui 10 minutos ele não tiver descido, 15 minutos, 20 minutos, aí você pede de novo, amor, você desce o lixo pra mim agora? Seja específica, não fala, você consegue descer? Porque você consegue descer e você desce são duas coisas totalmente diferentes. Homem é literal, muito literal. Sabe, vocês já viram uns memes falando assim que o pessoal na Europa, e eu, talvez tenham até alunas aqui da Europa, gatonas da Europa, que tem isso aqui pra confirmar, que falam assim, gente, um dia eu vi um vídeo de um comediante falando que lá em Portugal eles são muito literais. Então, quando você chega num restaurante e fala assim, vocês têm sal? Eles falam, tem. E dá as costas e vai embora. Mas é porque aqui no Brasil a gente tem o costume de, você tem sal? No sentido de, você tem e pode me trazer? Então, imagina que o teu namorado, o teu marido é um português. É um português. Imagina que ele é alguém da Europa, que é extremamente literal. Então, se você perguntar pra pessoa assim, você tem relógio? A pessoa vai falar sim, mas ela não vai te falar quantas horas. Então, seja específico. Amor, você desce o lixo pra mim. Amor, você lava a louça pra mim. E mostra o benefício, se na primeira vez você pedir e ele não fizer, mostra o benefício que tem se ele fizer aquilo pra você. A hora que ele estiver lá lavando a louça, vai lá e faz um carinho nele, vai lá e chega por trás. Usa seus dotes ali, mulher. E quando ele acabar, amor, muito obrigada. Obrigada, viu? Muito obrigada. Aí vocês podem entrar para um outro nível também. Por exemplo, o Giovanni, a função dele aqui, uma das funções dele aqui em casa era lavar a louça. Sabe o que ele fez? Comprou uma lava-louça. Pra não ter que lavar a louça mais. Eu achei ruim de jeito nenhum, achei uma delícia, maravilhoso. Então você pode chegar pro seu marido e falar, amor, você não gosta de lavar a louça, né? Ai, amor, eu não gosto, é chato, né? Nossa, amor, é horrível. Já pensou se a gente tivesse alguém que lavasse pra gente? Tá vendo? O uso da sua sabedoria. A gente tem esse poder pra isso. Nada no mundo consegue conquistar mais um homem do que uma mulher doce e feminina. Nada no mundo. Então, usa isso a seu favor. Deixa eu ver as perguntas de vocês aqui. Eu falei pra ele que ele ficava muito...
Ai, meu Deus, eu falei pra ele que ele ficava muito sexy quando está com a furadeira na mão, consertando as coisas. De lá pra cá eu notei que ele faz tudo esperando um elogio. Tá vendo, Conceição? Isso é uma mulher sábia. Isso é uma mulher sábia. Porque, gente, a mulher que ela é feminina, ela entende que o elogio potencializa muito mais do que uma cobrança. Que o elogio imagina o seguinte: o que vai fazer um carro andar mais? 1 litro de gasolina ou encher o tanque? O que vocês acham que vai fazer o carro andar mais? Coloquei 1 litro de gasolina num carro. Um carro, não tô falando de carro elétrico, tô falando de híbrido, tô falando de carro mesmo. Carro normal. Gasolina, etanol, diesel. Imagina, 1 litro de gasolina ou encher o tanque. Encher o tanque, né? Imagina o seguinte, imagina que a crítica, a cobrança, ela é quase 1 litro de gasolina ali, menos que isso. Depende do jeito que você fizer. Pode dar um resultado? Até pode, porque seu marido vai ficar com raiva, ele vai ficar estressado e vai fazer na base da raiva. Se fizer. Agora, se você encher o tanque, ele é como se fosse o elogio. O tanque que você enche do seu companheiro é elogiando o que ele fez por você. Coloca isso na sua cabeça, eu falo muito isso e eu vou bater nessa tecla sempre. Homens precisam se sentir úteis. E quando você elogia o que ele fez, ele se sente útil. E quanto mais útil ele se sente, mais ele quer fazer as coisas por você. Deixa eu ver aqui as perguntas aqui. Como deixar ele mais masculino? Lembra que eu falei pra vocês que dentro do relacionamento existem as posições? E que existe a dualidade sempre? Se você foca no seu marido, você tá tirando o olho de você. Então, se você potencializa a sua energia, se você se torna mais feminina, se você passa a ser uma mulher mais paciente, uma mulher mais doce, uma mulher que pede ao invés de cobrar, uma mulher que... E agora vamos falar da parte estética em si, porque também é importante, não adianta a gente falar só da parte interna. Uma mulher que se arruma, uma mulher que passa perfume, uma mulher que cuida da aparência. Gente, o Giovanni é nítido. Quando eu passo o perfume que ele gosta, tanto que é o meu perfume que já tá assim, ó, o restinho. Eu nem gosto tanto desse perfume, tem outros que eu gosto mais. Quando eu passo o perfume que ele gosta, ele fica muito mais perto de mim. Ele fica muito mais amoroso, ele me elogia. Nossa, amor, esse perfume é tão bom, nossa, você tá tão cheirosa. Então, assim, qual foi a última vez que você se arrumou pra agradar o seu marido, o seu namorado? Qual foi a última coisa que você fez pra agradá-lo? Ai, mas eu faço tudo por ele, ele não faz nada por mim. A gente não tá falando do outro, a gente tá falando de você. Porque tenho certeza que tem muita coisa que seu companheiro tá fazendo e que você também não tá reconhecendo. Eu não tô falando que seu marido, seu namorado é um príncipe encantado e não tem defeitos. Ele tem sim. Mas eu acredito que o principal valor que eu defendo e que é necessário para você ter um bom relacionamento e ser uma mulher sábia se chama autorresponsabilidade. Vocês já ouviram? É a gente ser sermos responsáveis por nós mesmos e pela vida que a gente tem. Então foca naquilo que você tem para oferecer. E eu tenho uma missão. Vocês topam participar de uma missão aqui comigo? Para deixar o seu marido mais masculino? Para você ser mais feminina? Vocês topam fazer uma missão aqui comigo? Eu acredito que a maioria de vocês, esse horário, já tá quase pronta para ir dormir, né? Eu, por exemplo, eu durmo junto com as galinhas e acordo junto com as galinhas. Aqui em casa, a gente dorme no máximo 10 horas da noite e acorda 6 horas da manhã. Então, vocês topam, né? Ok. Então, eu tenho uma missão pra vocês. Pra vocês que estão assistindo aqui ao vivo e pra vocês que estão assistindo também essa live gravada, porque ela vai ficar gravada. Então, tô vendo vocês todos comentando sim aqui. Depois eu vou mandar mensagem pra vocês perguntando: e aí, fez? Fez, fulana? Fez? Que eu vi você lá comentando que sim. Eu quero que agora, depois que a gente acabar a live, a gente já tá acabando, eu tenho só um aviso pra passar pra vocês, um comunicado. Eu quero que você, se você já tiver tomado banho, você vai lá e vai passar um perfume, o perfume que seu marido mais gosta.
Se você ainda não tomou banho, eu quero que você vá lá e tome aquele banho cheiroso. Sim, eu quero aquele banho assim que se você tiver até uns produtinhos que deixam a pele cheirosa, esfoliante, passa tudo isso. Eu quero que você coloque um pijama, uma lingerie, uma camisola, aquela que seu marido gosta. Não, mas aquela assim que ele vê, bater o olho. Ai, Flávia, eu não tenho esse tipo de coisa aqui. Eu durmo com camiseta de time dele. Ah, não. Faz isso comigo, não. Ai, eu durmo com qualquer roupa. Eu pego uma bermuda do meu marido, um blusão dele. Pelo amor de Deus, a partir de hoje não vai ter mais isso na sua vida. Chega. Roupas confortáveis não precisam ser roupas masculinas. Dá pra ser confortável com roupa feminina. Ai, Flávia, mas nossa, eu uso uma roupa aqui que tem tanto tempo e já tá até rasgada. Já devia estar no lixo. Já devia ter ido embora essa roupa. Pelo amor de Deus. Você merece mais do que isso. Qualquer dia eu faço uma live falando sobre merecimento, sobre valor, sobre autoestima, porque tudo isso tá ligado. Depois eu faço, né? Quem sabe quarta-feira que vem. E lembrando, quarta-feira que vem tem live de novo às 8 horas. Então, ó, vai passar um perfume bem cheiroso. Vai vestir uma camisola, uma lingerie, um pijama, aquela que seu marido gosta. Vai pentear o cabelo. Vai passar um hidratante. Não vai sair toda desse jeito, assim, toda desgrenhada, não. Vai chegar bonita pra ele. Não tô falando pra você ir lá fazer uma maquiagem, não, que agora já é 8, 9 horas da noite. E aí você vai chegar toda assim, cheirosa, com creme, com a pele macia, e vai deitar do lado dele e vai oferecer essa sua feminilidade pra ele. Tenho certeza que ele vai notar uma diferença, principalmente se você não tiver esse hábito. E amanhã eu quero que você acorde. Essa é a primeira missão que eu dou lá dentro do curso de sabedoria feminina, né? Do método, que inclusive tem alunos aqui. Cadê a Conceição? A Conceição estava aqui agora. A Lud estava aqui também, Ludmilla. Então, ó, eu quero que você, amanhã, você acorde, você tome um banho, passe um perfume, fica cheirosa e faça uma maquiagem bem de leve. Aqui mesmo, essa maquiagem eu fiz na hora do almoço, gente, pra ir pro ultrassom. Ó, a Conceição tá aqui. Conceição, tá fazendo a rotina da mulher sábia? Essa é a rotina que eu passo para as minhas alunas. Por exemplo, aqui, eu passei, tem uma base, né? Eu passei uma base, passei um blush, fiz um delineado gatinho, passei um rímel. E isso aqui é hidratante labial, só. Isso aqui já foi suficiente para viver meu dia. Aqui a Conceição tá fazendo a rotina da mulher sábia. Como é que tem sido, Conceição, desde que você começou a fazer a rotina da mulher sábia? Então, eu quero que você faça isso. Por quê? Porque a mulher que ela é feminina, ela cuida de si. Então, ela cuida das unhas. As minhas, por exemplo, não estão feitas. Por quê? Porque eu tirei ontem. Tô deixando a minha unha descansar um pouco, porque ela tá muito fraca. Eu não sei se é porque tá faltando vitaminas por conta da gestação. Então, eu tava quebrando muito, tava lascando muito. E aí, o que eu fiz? Eu tirei, não deixei aquela unha pela metade acabada, que, pelo amor de Deus, aquilo lá é horrível. Tirei, lixei e tá aqui bonitinha. A gente vê que tem um cuidado. Não tem um esmalte, mas tem um cuidado. A roupa que eu tô é uma roupa que tá... É uma roupa que eu fico em casa, mas é uma roupa de sair, digamos assim, né? Ou qualquer dia eu faço uma live pra vocês falando da importância disso. De se arrumar pra ficar em casa. De se arrumar pros pequenos momentos do dia a dia. Ó, os beijos aumentaram, tá vendo? Quando você se torna mais sábia e mais feminina, não tem como o seu marido não mudar. É algo que eu, inclusive, vou falar em breve em uma aula. O porquê, quando você muda, o seu marido muda. Então, ó, nós tomamos banho juntos, mas temos um bebê. Meu banho é sempre correndo. Eu imagino. Aqui em casa também é assim, Amanda. Inclusive, meu banho de manhã, muitas vezes o Miguel ele tá acordado e eu tenho que tomar um banho ali rápido. O Miguel chamando e tentando abrir a porta do box. E é isso aí, tá tudo bem. A gente tem que lidar com as diversidades. Então, muito bom que vocês tomam banho juntos. Isso fortalece demais a conexão de vocês. Então, pra gente encerrar essa live, eu quero fazer essa missão com vocês. Ó, quero essa de se arrumar, pois não gosto muito de maquiagem, gosto de roupas leves e confortáveis. Joyce, eu não vou conseguir mostrar aqui, só um momento, pera. Eu vou mostrar pra você como é que tá a minha roupa. Inclusive, vocês vão ver o tamanho que tá a minha barriga, que tá enorme. Essa roupa minha, isso daqui, ó o tamanho da minha barriga, gente. Isso aqui é um vestido. Tem coisa mais leve, confortável do que isso aqui, ó.
Que é um vestido. Ainda por cima ele não tem nem manga, é super fresco. Tá parecendo que eu tô fazendo divulgando provador de roupa, né? Quem sabe um dia a gente não abre uma marca de roupa de mulheres sábias. Mas tá vendo? Que olha aqui, não tem nada demais. E eu tô feminina, porque não tem nada que deixe uma mulher mais feminina do que um vestido. Eu amo calça, mas vestido, gente, vestido tem meu coração. E se você é mulher e tem algum problema em usar vestido, é porque tem alguma coisa aí na sua feminilidade que tá precisando ser trabalhada. Porque é uma característica de nós mulheres, é algo que é só nosso, entende? O homem, ele pode usar calça? Pode. O homem pode usar bermuda? Pode. Pode usar short? Pode. Mas vestido, saia, é de nós mulheres. Então, pertence a nós. Então, se aproprie daquilo que é seu. Então, a questão da maquiagem é algo leve. E sabe por que é bom, gente? Olha como é prático. E vamos agora falar de praticidade, porque eu sei que vocês gostam disso, antes da gente finalizar a nossa live. A nossa vida tem que ser prática. A gente é uma mulher moderna, né? Uma mulher do século XXI, uma mulher que muitas vezes trabalha. Eu mesma, eu trabalho, eu tenho empresa, eu tenho filhos, eu tenho marido. Então, eu preciso de praticidade na minha vida. Eu fui lá, fiz essa maquiagem hoje à tarde não somente para sair, porque eu faço maquiagem todos os dias para ficar em casa, que eu trabalho em casa. Mas fui lá, fiz essa maquiagem, fiz um ultrassom hoje, voltei e a maquiagem estava pronta para a live. Ou seja, eu poupei um tempo do meu dia, agora à noite, porque eu já tinha feito a maquiagem. Então tá vendo que é prático? Outra coisa que é muito importante, nossa, que isso é bom demais quando a gente pega o hábito de se arrumar todos os dias. Qualquer momento do seu dia que você tiver que sair, você está pronta. Gente, vocês podem chegar aqui 3 horas da tarde e falar assim, Flávia, vamos tomar um café. Eu calço um sapato, né? Um sapato mais confortável, porque em casa eu fico na maior parte do tempo de chinelo, né? Porque ainda mais nesse calor. E eu tô pronto. 3 horas da tarde você me chama, a gente vai juntas. Eu não gasto 5 minutos pra pegar o chinelo, o sapato e calçar. Por quê? Porque eu tô sempre arrumada. Tanto pra ficar em casa, quanto pra sair de casa. Então é praticidade. Então é algo que é por você. Você merece isso. E como eu vi aqui, eu amo que vocês comentam e se ajudam, Conceição. No calor, investe no blush em pó. Vocês podem, ao invés do blush em pó, vocês podem usar batom, justamente. Batom. O que mais importante é selar a pele. Acabou ali, selou, tá ótimo. A minha, inclusive, eu tenho, né, até dó de tirar quando chega no final da noite. Então, para finalizar a nossa live, o que eu quero te dizer é o seguinte. A energia feminina, ela é algo que deve fluir dentro de você. E muitas vezes ela não flui dentro de você porque a vida inteira você foi chamada a ser uma mulher masculina, porque você escutou discursos que você não precisava de homem, porque você viu sua mãe sendo masculina, a sua avó, as mulheres da sua casa. Eu quero que você olha muito bem, com um olhar muito, não crítico de julgamento, nada disso, mas com um olhar cirúrgico agora, depois que a gente finalizar a nossa live. Quem perto de você que você tem como referência de mulher feminina? Talvez sua mãe, sua avó, alguma tia? Será mesmo que você tem alguma mulher feminina na sua família? Porque quando eu parei para pensar isso na minha, eu tomei um choque muito grande. Será mesmo que tem uma mulher feminina na sua família? Uma mulher que permite o marido exercer a função dele, uma mulher que cuida de si, uma mulher que se valoriza, porque uma mulher feminina não é boazinha e deixa qualquer um pisar nela, não, ó. A mulher boazinha, a mulher feminina, ela sabe o lugar dela. Ela sabe qual é o lugar dela. Por que só uma mulher pode usar maquiagem? Gente, eu não vou nem entrar nesse mérito aqui, porque não tem nem como argumentar algum comentário desse. Olha, de verdade, se você... Ai, deixa eu até remover, porque é um homem que tá comentando, peraí. Enfim, retirei aqui, porque... Lá ele, coitado, gente, ele quer usar maquiagem. Ai, coitado, enfim. Tá vendo? Olha os homens femininos, os homens donzelas chegando aqui. Gente, imagina a gente ter um marido como esse que quer dividir a maquiagem com você ao invés de estar indo lá e prover a sua família. Deus me livre. Ah, eu não quero um pepino desse pra minha vida, não. Deixa quieto. Já até tirei. Porque, né, aqui é só good vibe, só coisa boa. Não quero treta no meio da minha live, não. Mas, enfim, eu vi vocês comentando aqui. Não tem ninguém da sua família que você tem referência de ser uma mulher feminina.
E se você, hoje, decidir ser a mulher feminina da sua família, você vai abrir portas não somente para essa geração de agora, mas para gerações futuras de mulheres da sua família. Gente, eu vou falar um negócio para vocês antes de finalizar a live. Eu sempre ficava no pé da minha mãe para ela mudar, né? Por conta da história dela, de onde ela veio. E eu sempre ficava no pé dela, mãe, você precisa fazer isso, mãe, você precisa fazer aquilo. Aí eu parei de cobrar dela a mudança dela e eu mesma comecei a mudar. E aí sabe o que minha mãe mandou de foto pra mim essa semana? Ela fez uma mesa posta com a mesa nova que ela comprou. Isso nunca, nos, 18, 17 anos que eu morei na casa dela, né, que eu era adolescente, jovem, isso aconteceu. Minha mãe não fazia mesa posta. E a mesa posta é um auge da feminilidade, né? Porque é um cuidado que a gente tem ali com a nossa refeição, a gente está nutrindo, criando bons momentos com a nossa família. E ela só fez essa mesa posta porque eu todos os dias faço mesa posta para minha família, para o meu marido, para os meus filhos. Todos os dias, se você chegar aqui no café da manhã, que é a refeição que a gente tem juntos, você vai ver uma mesa posta. Não tem ninguém de especial. É só a gente. Mas eu tô nutrindo a minha família. Então a minha mudança fez ela mudar. Então o meu me tornar uma mulher feminina tá tornando ela cada vez mais feminina. E se você sente esse chamado no seu coração de Flávia, eu quero ser mais feminina. Flávia, eu preciso. Acho lindo, mas na minha casa não tem mesa. Tem espaço, só uma bancada. Dá pra fazer na bancada. Faça na bancada. Coloca um suplá. Tem uns super baratinhos na Shopee. Você pode comprar. Um prato. E faça algo bem bonitinho todos os dias. Bota um arranjo de flores. Você vai ver a diferença. E eu abençoo, em nome de Jesus, que em breve vai ter uma mesa linda na sua casa. Eu sei como que é isso. Já teve uma época do meu relacionamento com o Giovanni, quando a gente começou, que quando os meus pais foram conhecer a kitnet que a gente morava, a gente não tinha cadeira. A gente tinha uma mesa, mas era mesa onde a gente trabalhava, de escritório, e mesa de comer. Aí a gente foi no Atacadão e comprou 3 banquinhos de R$40. 40 não, 15, R$20, porque a gente não tinha cadeira nem mesa. E hoje a gente tem, graças a Deus, então eu faço questão de todas as nossas refeições, principalmente o café da manhã, serem uma mesa bonita, uma mesa posta. É uma forma de gratidão por tudo aquilo que Deus me dá todos os dias. Então, se você sentiu no seu coração esse chamado de Flávia, eu quero ser mais feminina, eu preciso disso, eu quero sentir essa energia feminina fluindo dentro de mim. Eu quero ser a primeira mulher feminina da minha família. Eu quero que a minha filha seja feminina graças a mim. Eu quero que as minhas sobrinhas, que as pessoas que estão perto de mim, elas sejam transformadas pela minha feminilidade. Flá, eu quero ser mais leve. Eu quero cuidar mais de mim. Eu tô cansada de ser sobrecarregada o tempo todo, exausta, sabe? Amarga. Eu quero ver meu marido se tornando mais masculino. Se você sentiu isso no seu coração, lá dentro do método de sabedoria feminina, eu tenho passo a passo, um módulo inteiro falando sobre feminilidade. Só sobre feminilidade. E os outros módulos, apesar de não serem voltados para a feminilidade, são de partes, fragmentos que tornam uma mulher feminina. Como uma comunicação sábia, como uma comunicação assertiva. Então, se você sentiu no seu coração esse chamado, o link para o método de sabedoria feminina está na bio. Inclusive, o valor do método do curso, ele vai subir agora, nos próximos dias. Eu acredito que antes da virada do ano. No primeiro dia do ano, eu te garanto que ele já vai estar pelo valor de R$397. Mas a gente só não definiu ainda a virada, a gente está esperando só a finalização de um dos detalhes, né? Que a gente vai fazer algumas mudanças. Mas eu te garanto que no primeiro dia já vai estar R$397. Então, se você sente no seu coração que tá na hora de ser mais feminina, tá na hora de ser uma mulher mais doce, mais sábia, como tem muitas aqui de vocês, a Ludmilla estava aqui, a Conceição, a Nádia sempre entra também, tem a Bia, tem várias alunas, dezenas, centenas de alunas, são mais de 1000 alunas em 13 países diferentes.
Se você sentiu no seu coração, assistindo essa live ao vivo aqui comigo, ou depois dessa live já ter acabado, que está na hora de seguir um novo caminho, lembre-se que a mulher que é feminina, que ela é sábia, ela investe em si mesma e não tem investimento maior do que em conhecimento. Esse ninguém te tira. Esse ninguém nunca vai poder tirar de você. Então, se você sentiu no seu coração que está na hora de tomar essa decisão, o link do Método de Sabedoria Feminina, do curso de relacionamento, que é o curso R10X, tá na minha bio, tá? Se você sente que esse é o seu momento e quer entrar pelo preço mais barato, tá todo mundo, né? Aproveita final de ano, aproveita que 2026, né? A gente sempre quer começar o ano diferente e lembra sempre de uma frase, essa frase eu guardo ela no meu coração, sempre. Todo lugar que eu vou, eu carrego ela junto comigo. Que não adianta nada a gente querer viver algo diferente, é insanidade querer viver coisas diferentes fazendo sempre as mesmas coisas. Ou seja, é insanidade querer ser uma mulher mais feminina, mais doce, ter um relacionamento melhor, se você não tem uma base para isso, um passo a passo para isso. Não é com mágica, não é do dia para a noite. A Joyce, inclusive, comprou, só comprem o melhor investimento que fiz em mim, esse método. Fico muito feliz, Joyce, muito, muito grata pela sua vida, muito grata por você estar aqui, por ter dado esse voto de confiança para o curso de sabedoria feminina. E é isso, é investir em si mesma, porque a gente investe em tanta coisa, né? Então lembra que eu falei que a feminilidade, né, o nutrir, a gente precisa começar nutrindo nós mesmas. Não adianta a gente querer cuidar da casa o tempo inteiro, dos filhos, do marido e esquecer de cuidar de si mesma. Então a gente precisa dar esse passo por nós, porque a transformação para se tornar uma mulher feminina, ela começa de dentro para fora. Então a decisão que você toma hoje vai se refletir não somente na sua vida e no seu relacionamento, mas também nas futuras gerações. Eu tenho certeza absoluta que a Giovana, que está aqui dentro da minha barriga, ela vai ser uma menina feminina, uma mulher feminina, porque eu tomei essa decisão. E eu sei que a decisão que eu tomei impactou na vida dela também. Eu tenho certeza que Deus me mandou essa filha para que eu a transforme em uma mulher feminina que vai transformar outras mulheres em mulheres femininas. Então o link está lá na minha bio. Aproveita esse final de ano para você entrar com esse valor, que agora está R$100 mais barato, depois vai ficar R$397. Então a decisão que você pode tomar hoje, você vai só sair ganhando. Além de ganhar uma promoção, ainda vai ganhar um relacionamento melhor e se tornar uma mulher mais feminina, mais sábia. Então um beijo para vocês. Muito feliz de ter cada uma de vocês aqui, muito grata. Quarta-feira que vem a gente vai estar aqui juntas de novo, tá? Então se vocês têm temas de lives, coisas que vocês gostariam de perguntar, podem me mandar que a gente guarda tudo para quarta-feira na nossa próxima live. Um beijo para vocês, lembrem da missão que eu coloquei de se arrumarem, eu quero ver. Quem fizer pode me mandar foto. Passou o perfume, ficou bonita, cheirosa para conquistar o maridão, amanhã também. E eu espero vocês lá dentro do Método de Sabedoria Feminina. Lembrando que o acesso é imediato, então você comprou, já pode assistir às aulas ainda hoje e se tornar uma mulher mais feminina ainda hoje. Beijo, até quarta-feira que vem.